Se eu pegar e se eu fizer uma xerox, né, uma fotocópia de uma nota de R$100 e eu quiser dar para você assim, ó, estou te pagando aqui, né, vou te dar um presente, der uma xerox de uma nota de R$100, tem algum valor para você? Vai ter algum valor? Mas é igualzinha, vale? Você vai ser enganado com uma xerox de uma nota de R$100? Você vai se enganar? Vai achar que aquilo ali é dinheiro de verdade? Não. Por que você vai saber que não é verdadeiro? Porque você conhece o verdadeiro. Quando você conhece a verdade, você não se engana com o falso. E a nossa responsabilidade enquanto pastor é ensinar o caminho da verdade. A verdade é libertadora, ao ponto de o Senhor Jesus afirmar que Ele é a verdade. E conhecereis a verdade, nosso presidente tem dito isso já desde a campanha dele, né? E é verdade. A verdade é libertadora, porque a Bíblia diz que é, e nós provamos isso na prática. Então nós vamos entender um pouquinho sobre essa questão do cristianismo em comparativo ao misticismo, e vamos primeiro compreender isso no aspecto cultural. Nós sabemos, irmãos, que toda a sociedade, ela vai ser o produto da sua cultura. Não tem como nós desassociarmos o comportamento de uma sociedade sem analisar a sua cultura. E um dos elementos que compõem a cultura de um povo é a religião. A religião é um elemento fortíssimo, marcante. Você vai em muitas nações, né? Você percorre o mundo, você vai na Ásia, né? Eu estive lá visitando o Luciano, lá no Camboja. Lá eles são budistas, e aí você vê os traços do budismo espalhado na cidade, tudo em volta da religiosidade deles. Você vai aí um pouquinho para outras partes, você vai na Índia ou no Nepal, você vai se deparar com o hinduísmo, e você vai ver o comportamento das pessoas atreladas à religião predominante deles. A religião é um elemento cultural determinante. Sociólogos estudam profundamente religião, porque sabem dessa verdade, do quanto a compreensão religiosa altera e norteia os comportamentos da sociedade. Quando nós vamos no mundo árabe, preponderantemente nós vamos nos deparar com uma cultura islâmica. Aí você vai ver as pessoas se comportando conforme a orientação religiosa do islamismo. E o Brasil? Nossa avaliação hoje diz respeito ao Brasil. Quais são as nossas características? O que nos define enquanto povo brasileiro no aspecto religioso? Eu posso dizer para vocês que nós somos uma bela salada de frutas. Nós somos um mix, né, que bota lá muitas frutas num liquidificador, bate tudo, dá um sucão, e aí, né, é a nossa realidade. Por quê? Porque nós somos uma nação formada, né, por várias fontes, por várias culturas, e nós somos esse mix cultural. E as principais heranças religiosas que nós carregamos, entre elas a indígena, né, as pagelanças e toda a cultura indígena, o aspecto religioso indígena está entranhado nas nossas raízes. Depois nós temos, vindo de Portugal, o catolicismo romano, né? Então, com toda a doutrinação religiosa de Roma, vinculado à questão das imagens e tudo aquilo que envolve o universo religioso do catolicismo romano. Nós temos como herança os cultos afro. Sim ou não? Querem ver?
Quem aqui, em algum momento da sua vida, seja da infância, em algum momento, já frequentou um terreiro, alguma né, de matriz afro? Eu já. Quem já? Olha aí, 50%. 50% daqui, a grosso modo, olhando por alto, já tiveram alguma relação, alguma experiência, né, com isso. E o que eu quero dizer com isso? Que isso tudo revela a influência dessas raízes religiosas na nossa sociedade. E temos ainda muito forte na nossa sociedade reflexo do espiritismo, do kardecismo francês, né? Por vezes eu, conversando com algumas pessoas que se definem como crentes, eu percebo no diálogo que elas carregam com elas ainda pensamentos ou doutrinas que são de origem espírita. Ainda não conseguiram compreender ou discernir aquela situação, que aquilo não está embasada, né? Aquele pensamento não está embasado no Evangelho de Jesus Cristo, e sim no Evangelho de Allan Kardec. E há uma confusão. Então é comum, é muito comum, é próprio que a gente perceba que todo esse mix religioso, as pessoas acabam ouvindo o Evangelho de Jesus e vêm para dentro das igrejas, e elas carregam para dentro da igreja todas essas experiências religiosas. E para se desvencilhar dessas experiências religiosas, para compreender o cristianismo na sua essência, o Evangelho na sua essência, é um trabalho árduo. E nem sempre esse trabalho é feito. Acaba que a pessoa se declara cristã evangélica e conserva práticas atreladas a uma dessas ou muitas dessas referências religiosas que não são relativas ao cristianismo. Agora, falei sobre essa questão cultural, falei sobre essas heranças religiosas. Nós temos que entender que também está em jogo, né, falando de nós, povo brasileiro, nós somos um povo latino. O que isso significa? Existem dois perfis distintos de povo. Existe povo que é mais racionalista, né, mais dado ao racional, e existe povo que é mais dado ao emocional, aos sentimentos. Os latinos são mais racionais ou mais emocionais? O que vocês acham? São mais emocionais. Os latinos, de uma forma geral, são sempre mais atrelados às emoções. E eu pergunto, será que isso afeta a nossa concepção de fé? Sermos mais racionais ou sermos mais emocionais? Afeta ou não afeta? Muito. Afeta muito, porque é extremamente comum nós nos depararmos com crentes que o que guia, que norteia o seu comportamento, não é a racionalidade da palavra, e sim o que ele está sentindo. Querem um exemplo? Quem aqui já ouviu crente dizer assim: eu ainda não senti de perdoar tal pessoa? Quem já viu esse tipo de comportamento? Opa, mas tem alguma coisa estranha aqui, tem alguma coisa equivocada, porque se na palavra está escrito que é mandamento de Deus que nós devemos perdoar uns aos outros, e isso deve nortear a nossa conduta, como que eu vou justificar a minha falta de conserto de relacionamento em cima do meu sentimento? Isso tem um problema vinculado aí com as nossas heranças, né? Nosso sangue fervente, né? Então somos ainda aprisionados. Outra vez eu já assisti também pessoas que me disseram assim: eu ainda não senti de me batizar. Mas você precisa sentir alguma coisa específica para se batizar? Até onde eu entendo das Escrituras,
O que eu preciso é ouvir o Evangelho, compreender o Evangelho e me sujeitar a ele. Os sentimentos não entram nessa matemática. Pastor, então nós temos que anular nossa vida, as nossas emoções? Não, os nossos sentimentos fazem parte de nós. Não estou aqui desprezando isso que faz parte de nosso ser. O que eu estou dizendo é que no aspecto da condução da nossa vida espiritual, os sentimentos não podem ser aquilo que nos guia, e sim o que a palavra nos revela. Amém? Então, avançando um pouquinho mais nessa reflexão, nós temos ainda uma realidade da igreja dos nossos tempos, e não só da igreja, mas da nossa sociedade, que é a evocação da transcendência, essa ideia do mundo espiritual, do encanto do mundo espiritual, né, do querer trazer esse mundo espiritual para perto, né, viver esse transcendente. Isso acaba impulsionando muitos a determinadas práticas, e nem todas essas práticas nós vamos encontrar sustentação nas Escrituras. Depois eu vou falar de algumas delas, apenas estou introduzindo aqui essa reflexão. Então, essa fascinação que nós temos pelas coisas espirituais, que o ser humano de uma forma geral tem pelo mundo oculto, pelo mundo espiritual, pode se tornar muitas vezes um tropeço. Na nossa cultura, esse é um apelo muito forte. O brasileiro gosta das coisas da ordem espiritual. O brasileiro ele se envolve, porque isso gera emoções, sim ou não? Isso mexe com o sentimental, e aí cai no nosso chão, né? Cai no nosso chão como cultura, fica muito fácil de ser enganado no meio disso. Nós temos a questão geracional, que nós vivemos um tempo onde há uma supervalorização do sensível, onde o que vale é a experiência. O que vale é a experiência. Se você teve uma experiência, não importa se essa experiência tem uma fundamentação bíblica, eu tive uma experiência. Eu não posso questionar a experiência que eu tive. Então, essa situação faz com que as pessoas legitimem pela experiência vivida como doutrina válida. Não, eu tive, Deus falou comigo. Tá, mas o que Deus falou contigo? Ah, falou isso, isso e aquilo. Tá, mas isso, a Bíblia diz diferente. Não, mas eu tive uma experiência com Deus, eu sei que foi Deus que falou comigo, e não importa, a experiência fala mais alto, o sensível fala mais alto do que a razão nessas horas. Posto isso, eu quero desenvolver algumas coisas para nós fazer contrapontos aqui e avaliações. Nós precisamos conceituar, primeiro, o que é o cristianismo? O que é o cristianismo? Nós podemos olhar o cristianismo sobre dois prismas. O primeiro deles é como uma religião, efetivamente. E aqui eu quero chocar talvez alguns, eu sei que não muitos mais, porque já foram ensinados a respeito disso, mas eu quero dizer a vocês que Jesus não veio fundar a religião chamada cristianismo. O cristianismo não é uma religião que Deus criou. O cristianismo, enquanto instituição religiosa, é produto de homens. Ok? Por que eu digo isso? O que o Senhor Jesus veio fazer então? Se ele não veio fundar uma nova religião? Não. Ele veio cumprir um propósito.
E aí nós temos que voltar no tempo e entender esse propósito. Nós temos lá em Gênesis 11, nós temos uma situação marcante na história da humanidade no capítulo 11. O que tem lá no capítulo 11 de Gênesis? A história da Torre de Babel. Saibam, irmãos, que até aquele momento, mesmo depois da queda de Adão, depois de eles terem saído do Éden, terem sido expulsos do Éden, até o capítulo 11 de Gênesis, o homem não adorava a outros deuses. O homem desconhecia outros deuses. Isso não fazia parte da realidade humana. Mas no capítulo 11, de repente, se reúnem para um propósito contrário à vontade de Deus. Deus havia dito: crescei, multiplicai, enchei a terra. No capítulo 11, a disposição é contrária. Diz assim: nós vamos construir uma torre, nós vamos ficar todos juntos, e com essa torre nós vamos tocar os céus, e vamos fazer o nosso nome célebre na terra. Essa prática, essa conduta faz nascer a prática da idolatria. É por isso que a palavra de Deus diz que Babilônia é a mãe das meretrizes. É porque é ali que nasce a prática da idolatria. É ali que nasce a disposição para adorar a outros deuses, a criar as suas próprias fórmulas de cultuar a Deus, e que não mais o Deus verdadeiro, e sim colocar até mesmo o homem como um ser adorado. Os construtores da torre seriam adorados, e eles estabelecem elementos da natureza para serem adorados, tal como o sol e a lua passavam a ser adorados ali, completamente na contramão da direção de Deus. Mas isso acontece em Gênesis 11, e a palavra de Deus diz que o Senhor entrega os homens às suas próprias vaidades. E quando Deus entrega o homem às suas próprias vaidades, a consequência disso é uma devastação na própria humanidade, é uma destruição da própria humanidade. A partir dali, no capítulo seguinte, no capítulo 12, Deus levanta um homem. Qual é o homem que Deus levanta em Gênesis 12? Abraão. E Deus faz um pacto com este homem, uma aliança com este homem, para a partir dele formar na própria humanidade homens e mulheres que seriam restaurados nessa relação com esse Deus genuíno, esse Deus verdadeiro, esse Deus único. E nós temos então, a partir de Abraão, o estabelecimento novamente do monoteísmo, a crença em um único Deus. E no pacto que Deus faz com Abraão, ele diz, através desse pacto, todas as famílias da terra serão abençoadas, e isso incluía então todas as nações, não apenas os descendentes naturais de Abraão, que foi a formação do povo judeu, o povo de Israel, a nação hebreia, melhor dizendo, mas todos aqueles que no tempo previsto pelo Senhor teriam acesso a Deus pela fé, a mesma fé que Abraão teve, e essa fé então passa a ter na revelação de Jesus, quando o Pai envia o seu Filho Jesus para cumprir a missão resgatadora da humanidade, e ele estabelece que a partir dali, todo aquele que nele cresce, faria parte dessa família da fé, e seria adotado como filho de Deus, e a chamada para estes era de serem discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, imitadores de Jesus. É interessante que a igreja, quando chega na cidade de Antioquia,
Ali em Antioquia a igreja teve um salto de crescimento muito grande e ela impactou demais, não apenas a cidade de Antioquia, mas a igreja de Antioquia foi uma igreja extremamente missionária. Foi de lá que Paulo foi lançado para as missões a partir de Antioquia, e diz as escrituras que lá pela primeira vez os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. E esse termo cristão nasce como uma fala pejorativa, como um deboche. Os homens, os que não seguiram a Jesus, não seguiam a Cristo, eles debochavam daqueles que se diziam discípulos de Jesus. Eles diziam, esse é um cristão, que significa, é um pequeno Cristo. Era dado como um deboche, tipo assim, esse camarada não tem personalidade. Ele está imitando esse tal Jesus, ele quer ser igual a esse tal Jesus, ele não tem personalidade. Essa palavra cristão surge como um deboche. Quem gostaria de ser debochado dessa forma, reconhecer que tu é um pequeno Cristo? Quem gostaria de se identificar? Eu gostaria hoje, de ser identificado e dizer assim, mas esse camarada ele imita Jesus, esse cara parece Jesus. Eu me lembro uma experiência que eu tive há muitos anos atrás, que me emocionou e me marcou. Uma criança que veio num culto, filha de uma irmã, eu não lembro o nome deles, daquela família, mas me lembro da experiência. Terminou o culto, aquela menininha veio com uma flor para mim, e aí ela entregou a flor, e aí ela estava com a mãe dela do lado, e a mãe dela disse assim, pastor, lá em casa ela disse que ela queria dar a flor para Jesus. Daí, mas como assim? Como é que tu vai dar flor para Jesus? Não, aquele que prega lá. Na mente dela, ela prospectou essa imagem de Jesus na gente, Então, claro, por favor, vocês não estou aqui me vangloriando, não é nada disso, apenas para os irmãos entenderem que há uma responsabilidade em ter essa identificação, amém? E então ali os discípulos foram chamados de cristãos, seguidores de Cristo, discípulos de Jesus, e isso é a igreja. A cristandade é a composição, é a união de todos aqueles que genuinamente são discípulos de Jesus, que seguem os ensinamentos, as doutrinas, todo aquilo que é ensinado pelo Mestre Jesus. Ele é nosso grande rabino, nosso grande mestre, nosso grande ensinador. E isso é a igreja. Com o passar dos anos, a igreja saiu dessa categoria relacional e os homens passaram a organizar esse povo de uma maneira e constituíram uma religião, fazendo rupturas históricas com o seu passado, como que colocando Jesus como fundador dessa nova religião. E aqui está o problema, porque Jesus não veio revogar o que já estava estabelecido. Ele disse, eu não vim revogar a lei e os profetas, eu vim para os cumprir. Irmãos, Jesus não é um filho que se rebelou contra o pai e diz assim, não, o pai disse isso até aqui, mas agora eu estou dizendo diferente para vocês, e aí diz tudo diferente. Isso é coisa de adolescente rebelde. Adolescentes rebeldes que fazem pouco caso das palavras e das orientações dos seus pais e acreditam que eles é que conhecem, que sabem e que eles é que dominam a verdade. Isso é coisa de adolescente rebelde. Jesus não tinha esse caráter. Ele era um filho submisso e pronto para cumprir tudo o que o Pai determinou. Amém? O que ele vem ensinar os homens a como viver efetivamente as palavras que o Pai já havia determinado desde o princípio. Ele vem nos ensinar a viver a palavra de Deus. Por isso ele é chamado de o verbo vivo. Ele é a palavra viva, porque ele vivia plenamente a palavra de Deus. Isso é o cristianismo na sua essência. É verdade que o cristianismo tem os seus símbolos.
É verdade que o cristianismo, não como instituição religiosa, mas como grupo de seguidores de Cristo, tem os seus ritos, mas todos eles fundamentados, e aqui tem um ponto importante, irmãos. Os nossos símbolos e os nossos ritos, eles precisam obrigatoriamente serem fundamentados nas Escrituras. Tudo aquilo que é criado à parte, tudo aquilo que é feito por inspiração humana para compor a nossa praxis, a nossa prática religiosa, isso é coisa estranha para Deus. Nós não somos autorizados como homens a fazer isso. E quando eu fiz a observação na minha chamada sobre a reunião de hoje, o culto de hoje, é justamente para tocar em alguns pontos que nós identificamos que a igreja no Brasil, ela está engolindo tanta coisa, tanta prática, tantas coisas religiosas, que é fruto desse mix de herança cultural religiosa, e a igreja está ficando desconfigurada. E eu não quero que vocês se percam, eu não quero que vocês sejam seduzidos pelo engano, eu quero que vocês saibam discernir entre o verdadeiro e o falso, e essa é minha responsabilidade, amém? Bueno, falei um pouco sobre cristianismo e o misticismo. Irmãos, o misticismo, ele está atrelado. Existe uma diferença entre mística e misticismo, ok? A mística, ela é cabível. A mística, ela é a experiência real com o transcendente. Por exemplo, Jesus subiu no monte com os discípulos e lá teve aquela experiência da transfiguração. Ele ficou com seu corpo luminoso, sim ou não? Aconteceu isso ou não aconteceu? Essa é uma experiência mística. No cristianismo, na nossa fé evangélica, comporta esse tipo de realidade, essa realidade mística, né? É quando Deus se manifesta e algo que não é comum à nossa vida ordinária no bom sentido da palavra, né? Então, o que não é comum, o que popularmente se diz, quando o sobrenatural acontece, né? Essa experiência da mística, ela faz parte da composição da nossa fé, da nossa vivência espiritual. Legal. Qual o problema? É quando se descamba para nós construirmos mecanismos humanos para acessar essas experiências espirituais. Nós construímos fórmulas específicas, nós adotamos objetos, adotamos ritos para viver essa mística. E aí, quando nós adotamos essas coisas, nós construímos um misticismo. E aí é que vem o problema. Nós não somos autorizados por Deus a fazermos isso. E nós vamos nos deparar aqui com várias práticas associadas a isso. Como referência textual, eu queria colocar para vocês Êxodo capítulo 20, verso 4. Êxodo 20, verso 4. Estabelecido lá no decálogo, né, os 10 mandamentos, que o Senhor entrega a Moisés de maneira escrita nas tábuas da lei, diz assim: não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Então, não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem. O texto, ele não se restringe aqui à ideia de que aquelas imagens, né, feitas de figura humana, de gesso, de pedra, esse é um tipo de imagem
que muitos homens fazem e adotam essas imagens para expressar o seu culto a Deus. O que é isso? Faz parte do misticismo. Mas existem muitas outras coisas que também são tipos de imagens. Qual é a ideia? A ideia é que se a partir de coisas físicas, coisas materiais, estejam atentos a isso, através de coisas concretas, palpáveis, se construa um apoio para a fé, para o exercício da fé dos homens. Esse é o problema. Quando você adota algum elemento para referendar, para referenciar a sua fé, quando foi introduzido na Igreja Católica Romana as imagens, originalmente, me some agora da memória o nome da pessoa envolvida, né? Gregório, isso mesmo. Obrigado, pastor. O cara sabe tudo. Ele tem uma enciclopédia do meu lado, é um espetáculo. Ele simplesmente traz uma imagem para dentro do culto e ele foi amplamente combatido. Qual foi a argumentação? Não estamos adorando a imagem serve como uma referência, serve como um apoio, serve como um ícone. Ah, tá. E aí começou a entrar as imagens. E eu pergunto para vocês hoje, quando as pessoas que creem desta forma buscam uma bênção, uma dádiva, uma resposta, elas estão pedindo para Deus ou para o santo? Para Deus ou para o santo? Para o santo. Para aquele que tem aquela tal imagem. E depois, se ela recebe, ou supostamente recebe o que ela buscou, a quem ela glorifica? Ao santo. Você percebe? Está sendo quebrado o mandamento aqui? Êxodo capítulo 20, verso 4, está sendo negligenciado? Está. E é um problema grave, muito grave. Então, a partir desse conceito, de que nós não podemos nos utilizar de apoios, de coisas materiais para o exercício da nossa fé, vamos observar algumas práticas comuns agora dentro de determinadas igrejas que se dizem evangélicas. Por exemplo, quem já viu, pegue um copo com água, coloque aí na frente da sua televisão, que nós vamos ministrar uma bênção, e aí você depois vai tomar essa água abençoada, e a tua vida vai ser transformada. Uau, tudo mudou. O que é isso? É uma prática mística. Herança de cultura religiosa espírita. O que mais? Que tal nós fazermos aqui um corredor de sal grosso? Você passar por cima do sal grosso e vai tirar ali todas as energias ruins, as coisas ruins, vai espantar o que é mal. Ou então nós podemos abençoar você usando um galho de arruda. Espanta mal olhado, né? O olho gordo que dizem, né? O galho de arruda funciona com a beleza. Porque ele é abençoado, a gente ora no galho de arruda e ele vai fazer essa bênção. Tem mais, tem a rosa ungida. Você leva uma rosa, nós vamos orar pela rosa, ou melhor ainda, se você comprar a nossa rosa, que a rosa já vem mais abençoada ainda. E há uma infinidade de produtos, de elementos, a vassoura para fazer a faxina espiritual da sua casa,
a palmilha que você bota no seu calçado para ficar pisando na cabeça do diabo, para esmagar Satanás debaixo dos seus pés. E há uma diversidade, irmãos, a criatividade é ilimitada. E tudo isso incorporada à prática religiosa de igrejas se autodenominando evangélica. O que é isso? Misticismo. Não para por aí. Nós temos os ritos místicos. Corredor de fogo, fogueira santa, sessão do descarrego. Quando falo em sessão de descarrego, eu me lembro quando eu era criança que meus pais me levavam para tomar passe no centro espírita. E aí, saía se dizendo, né? Estou bem mais leve. Tem muitas pessoas que vão aos cultos com a mesma motivação. Tem muitas pessoas que frequentam cultos evangélicos e a afirmação delas é: não, eu vou lá porque eu saio de lá e me sinto mais leve. É muito bom, a gente sai com uma energia boa, uma energia positiva. Parece que as coisas pesadas da semana, a gente descarrega tudo. Qual é a raiz dessa mentalidade? É uma raiz que não é bíblica. É óbvio, irmãos, que cultuarmos a Deus vai promover em nós uma experiência agradável. É óbvio. É certo que o cultuar a Deus vai nos fortalecer, vai nos renovar, traz alegria ao nosso coração, traz paz de Deus, tudo isso é verdade. Mas entendam a motivação equivocada. Eu vou no culto para me sentir aliviado. É a mesma intenção de quem vai tomar um passe num centro espírita. É um equívoco gigantesco. Raízes religiosas. Que mais? Agora eu vou apertar um pouquinho e vou gerar talvez algum constrangimento aqui. Quando eu me dispus a falar sobre esse tema, eu quero ser o mais transparente e honesto com os irmãos possível. E eu não seria honesto se eu somente fizesse a crítica externa e não avaliasse aonde nós também já falhamos. Eu quero dizer que nós já erramos também em determinadas práticas que fizemos, e fizemos por quê? Fizemos porque todo mundo está fazendo. Porque a gente viu muita gente fazendo, muita gente praticando, sem a devida reflexão bíblica. E aqui eu vou escandalizar talvez alguns. A unção com óleo. Sabia que a unção com óleo, ela se tornou uma prática mística no meio da igreja? Um misticismo no meio da igreja? E nós já fizemos muito disso, na nossa ignorância. E por isso eu até peço perdão à igreja. Porque existe uma diferença quando a gente faz algo errado pela ignorância, para quando a gente faz algo errado já ciente que aquilo é errado, e continua fazendo, aí já deixa de ser ignorância, já passa a ser a maldade na sua essência. Mas o que é isso? Não é bíblico então a unção com óleo? Vamos contextualizar. Primeiro, lá na antiga aliança, o óleo da unção, ele era usado para quê? Ele era usado especificamente para a dedicação, para a consagração das coisas que são tidas como sagradas. O que eram as coisas sagradas? Tudo aquilo que era tanto do tabernáculo como depois do templo, os objetos, os utensílios que eram utilizados para fazer os cerimoniais, para fazer os sacrifícios, né? Todos os elementos. Então o que se fazia?
Se trazia e o sacerdote fazia a consagração com o óleo. A partir dali, se fosse uma bandeja, essa bandeja agora vai ser dedicada, né, ao uso no templo. Beleza, o sacerdote ungia, fazia a consagração, a separação. Aquela bandeja não podia ser usada para mais nada, só para as coisas do ofício religioso, para mais nada. Quem mais era ungido? Os reis eram ungidos para o exercício do ministério, os sacerdotes eram ungidos para o exercício do ministério e os profetas eram ungidos. Ponto. Não, e também na dinâmica com enfermos. Havia também uma prática sobre os enfermos, uma unção com óleo sobre enfermos. Ponto. Nada mais. Estou falando no Velho Testamento. Mas não tinha a unção da casa das pessoas? Não tinha unção da casa das pessoas. Mas não tinha, o camarada, imagina, comprou uma carroça 0 km. Não vai ungir a chave da carroça 0 km. Não tinha unção da chave da carroça 0 km. Não tinha esse tipo de prática, não existia. Aí nós viemos para a Nova Aliança, nós vamos para o Novo Testamento e nós podemos examinar toda a Bíblia, de ponta a ponta. Todos os livros do Novo Testamento você vai ver a prática da unção com óleo, basicamente para a ministração com enfermos. Ponto. Você não vê a aplicação de óleo. Não, nós vamos fazer uma reunião agora, vai ser uma reunião de poder, e então nós vamos ungir todo mundo. Não tinha isso. Nós vamos fazer e eu estou falando de coisas que nós já fizemos, tá, gente? É a autocrítica, mas como é bom quando Deus nos dá a oportunidade de aprender e rever os nossos caminhos, as nossas práticas, os nossos conceitos, à luz da verdade. E é o que eu estou fazendo. E tem coisa mais forte pela frente. Pode se preparar. Amém? Então, irmãos, nós podemos tornar essa prática uma prática mística. E muitas vezes foram a iniciativa de irmãos que, pastor, consagra aqui esse óleo para eu usar lá na minha casa. E aí, às vezes usava na comida, para abençoar a comida, e por aí vai. O que é isso? Sem saber, na ignorância. Da mesma maneira, irmãos, da mesma maneira que em outras esferas, em outras igrejas, talvez, muitas das práticas que eu citei anteriormente, muitas vezes elas são feitas também na ignorância. Então eu não quero aqui simplesmente jogar pedra, não é isso. A minha responsabilidade é contigo, de trazer instrução para você, para que você saiba a palavra e assim você tomar a sua postura enquanto crente, para você não ser seduzido por conta de uma ignorância, ser seduzido, ser atraído, né? Aquilo que eu falei no início, daquela coceirinha no ouvido, por causa do fascínio que essas coisas espirituais geram, ou essas coisas místicas geram um fascínio, e eu não quero que nós sejamos embriagados por este fascínio, que é falso, é enganador, é destruidor. Amém? Falei então sobre alguns ritos místicos, né? Também a utilização de uma linguagem vinculada a essa atmosfera mística, e isso é uma coisa que nós temos visto cada vez mais crescendo no meio da igreja. Por exemplo, culto de milagres. Nós vamos promover cultos de milagres. Deus faz milagres? Sim ou não? Me mostra na Bíblia onde tem alguma chamada para a promoção de um culto de milagres. Na Bíblia não tem.
Os milagres aconteciam? Aconteciam. Na prática da vida. Os milagres aconteciam andando pela rua. Os milagres aconteciam numa visita para uma família. Os milagres aconteciam nas situações onde não eram provocadas artificialmente, com intenções humanas. Os milagres aconteciam. Eu estou falando de uma linguagem que a igreja evangélica está assimilando por causa dessa aura mística que isso tudo promove. O que mais em termos de linguagem que é preocupante? Falei de culto de milagre, culto de poder. É interessante que você vai ver os tais cultos de poder, não tem palavra de Deus. E para mim, o poder de Deus está manifesto aqui. Aqui está a revelação do poder de Deus. Mas e aí o que acontece? Acontece que quando a gente ouve essa palavra, e a gente se rende a ela, é que manifesta o poder de Deus. Vidas são transformadas, são libertas, a glória de Deus se manifesta. Então, há um fetiche a essa atmosfera do sobrenatural, que encanta, que gera fascínio, que atrai, que é popular, mas é desprovido de base, de fundamento. Querem ver uma outra linguagem? Não, é porque tu precisa de uma oração forte. Irmãos, existe alguma oração que não seja forte? Se não for forte, não é oração. Porque se é oração, se é categorizado como oração, não tem como não ser forte. Porque a oração é a conversa com Deus. Não, eu preciso ir lá com o Gustavo, porque o Gustavo tem uma oração forte. O que está acontecendo? A construção de um ídolo, de uma imagem. Engano. Sabe, irmãos, é tão interessante que Eli foi um dos piores sacerdotes, um fiasco como sacerdote. E Ana estava lá no tabernáculo, clamando a Deus, porque ela queria ter filhos e ela não podia, e aquele sacerdote ruim abençoou ela e ela engravidou. Sabe por quê? Porque quem faz não é o homem, é Deus. Ouviu isso? Quem faz, quem transforma, quem opera, quem manifesta é Deus, não é o homem. E toda vez que a glória é desviada de Deus para o homem, nós estamos diante de um problema de idolatria. Êxodo 20, verso 4. Mas esse fetiche, esse fascínio dessa atmosfera que constrói essa linguagem de mistérios. É mistério, irmão. É mistério. Uau! O cara fica assim, né? Uau! Né? Chega a arrepiar. Irmãos, isso não tem a ver com o evangelho de Jesus, irmãos. Isso tem a ver com negócio. Isso tem a ver com comércio. Isso tem a ver com outras intenções. Isso tem a ver com sedução. Isso não é de Deus. Agora, saindo desse campo, falei sobre o apelo, falei sobre a utilização de linguagem, e agora eu quero falar de alguns desvios que estão acontecendo na igreja brasileira, que estão talvez mais próximos de nós ainda, que precisamos ter muito cuidado. Quais são esses desvios?
o apelo ao profético e ao sobrenatural de maneira desordenada. Está crescendo cada vez mais o apelo ao profético, né? A essa coisa do profético, porque não tem nada mais fascinante do que o profético. Como é encantador esse mundo do profeta, essa coisa do profeta. E aí, isso seduz demais, irmãos. Porque aquilo que se propõe, esse contexto do tal profético na atualidade, é fantástico. É fantástico porque você vai no profeta, ele te diz o teu futuro. Mas tem um caminho mais fácil, você pode ir na cartomante também, dá na mesma coisa. Mas é que o profeta esse tem uma chancela gospel. Ele é vidente usando o nome de Deus. Irmãos, não é assim. Está errado isso. Ou você acha que Deus fica falando com as pessoas para cada dor de barriga que a pessoa tem? Eis que te digo. E aí já lasca uma profecia. E já tem uma revelação. Quando se quer fundamentar uma igreja com essas bases, irmãos, isso é sedutor sim, mas é altamente enganador, destruidor e manipulador. Isso manipula as pessoas, querem ver. Eu fico assim com uma gana dessas práticas, porque lá quando congregávamos em Guaíba, tinha um rapaz muito querido, amigo nosso, da nossa convivência. Tinha ele 20 e poucos anos. Acho que não tinha 26 anos, mas extrapolando 26 anos. Jogando futebol, ele tomou uma pancada na coxa, e aquela hematoma foi piorando, ele não deu muita importância, foi piorando, ele não deu importância, até que ele não aguentou mais, foi no médico. Quando ele chegou no médico, o médico fez todos os exames, estava horrível a perna dele, o médico chegou e veio com um diagnóstico: meu amigo, você está com um tumor, tem um câncer aí na sua perna. E você precisa amputar a perna, porque por enquanto não tem raízes para cima. Se você deixar, essas raízes poderão vir para cima, e aí a tua vida vai ficar comprometida. O rapaz ficou indignado com o médico, e ele foi aonde? Numa irmãzinha profeta que tinha na cidade, famosa irmã profeta. Muitas pessoas, quando queriam saber alguma direção, alguma coisa para a vida delas, a irmãzinha fulana de tal, que era de uma outra igreja, ela era famosa. O povo de tudo que a igreja ia na irmãzinha profeta, porque ela trazia palavra tremenda. E a irmãzinha chega para esse jovem e começa: em nome do Senhor, eis que te digo. E no eis que te digo, ela traz a revelação. É o inimigo que quer ceifar as partes do teu corpo e te mutilar e te destruir. Mas eu, o Senhor, não permitirei. Eu te guardarei. E trouxe uma palavra linda, encantadora, poderosa. Irmãos, de arrepiar. Essas coisas tudo arrepiam. Eu sei que a pregação de hoje não está causando arrepio em ninguém. Não tem problema. Não estou preocupado com isso não. Mas a palavra que a irmãzinha trouxe para o rapaz foi de arrepiar. Ele saiu dali convicto: Deus falou comigo. O que ele fez? Você acha que ele amputou a perna? Não. Vale mais obedecer a Deus do que aos homens. Eu não vou ouvir o médico usado pelo inimigo, vou ouvir a profeta do Senhor, que tem um currículo de profeta. E ali, esse irmãozinho foi piorando.
E teve que voltar no médico. E o médico fez novos exames e disse: nós temos que amputar a perna. Porém, agora com uma novidade: já tem raízes para cima. Ele não aguentava mais as dores, ele mandou amputar a perna, mas aí foi tarde demais. Ele não sobreviveu, ele morreu. Culpa de quem? Culpa de quem? De uma charlatona que usa o nome de Deus para suas vaidades religiosas. Talvez se aquele irmãozinho tivesse sido alertado por uma pregação como essa, tivesse discernido entre a verdade e o engano e fosse poupado. Pastor, então o senhor não acredita em profecia? Acredito, irmãos. Eu tenho experiências com isso. Tanto de receber da parte de Deus revelações proféticas, como Deus me usar em algumas ocasiões. Não é a granel, tá? Não é quando você me pede que eu vou te entregar uma palavra. Não, em algumas ocasiões específicas, Deus me revelou, me falou e eu fui usado como profeta. Desculpa, não é culpa minha. Deus é que fez. Eu estava na África do Sul, estava lá andando de carro com um rapaz chamado Lulo, e o meu coração veio de fazer uma pergunta para o Lulo. Lulo, me diz uma coisa, qual é o maior desejo do teu coração? Ele era um rapaz de 20 e poucos anos também. E o Lulo me disse assim: meu maior desejo era ver minha mãe. Mas o que houve? Tu conheceu o Lulo Marques? Então, pastor Marques, não sei se o Lulo chegou a comentar isso com você ou não. Comentou? Que bom, né? Tem uma testemunha aqui que sabe dessa história. O Lulo chegou e disse assim: a minha mãe, quando eu era criança, a minha mãe trouxe para a casa dos meus tios, aqui na África do Sul. Nós somos angolanos. Por causa da guerra, o meu pai foi para a guerra, foi para a mata, para as guerrilhas, desapareceu. A minha mãe me trouxe, me deixou com os meus tios, aqui na África do Sul, e ela foi atrás do meu pai, e eu nunca mais vi a minha mãe. Eu tinha 6 anos de idade quando ela fez isso. A gente não tem notícia da mãe, a gente não sabe da mãe, a gente não sabe se a mãe é viva, se a mãe é morta, se a mãe está presa, onde é que está a mãe? E eu tenho saudade, eu queria saber da minha mãe. E na hora, irmãos, na hora, o Senhor me trouxe uma palavra de revelação, uma palavra profética, e eu disse para o Lulo: Lulo, a tua mãe é viva, a tua mãe não está presa, a tua mãe, ela está sendo oprimida, espiritualmente oprimida pela vergonha e pelo medo. Ela tem uma vergonha pelo fato de ela ter deixado vocês aí e não ter aparecido, e ela tem medo de ser rejeitada agora por causa disso, e ela está oprimida por causa disso. Mas nós vamos orar agora e Deus vai libertar a tua mãe. Ele é mesmo, pastor? Eu vi no olho dele que ele estava meio que duvidando disso. E nós oramos juntos. Orei por ele dentro do carro. Milagres acontecem andando. Oramos ali. No outro dia, o pastor Ted chegou para mim e disse assim: pastor Levi, eu preciso ir para Namíbia para fazer alguns negócios lá, vamos comigo? Eu disse: vamos embora. Pegamos um avião e fomos para Namíbia, um outro país, um país vizinho, né? Fomos para Namíbia e ele ia fazer alguns negócios lá, e eu fiquei hospedado lá na casa dos pais dele, que moravam na capital, na cidade chamada Windhoek. Fiquei lá. Estava lá sentado, conversando, dali um pouquinho, uma casa com muita gente, famílias grandes. De repente, uma gritaria dentro de casa, um barulho, uma zoeira, de gente chorando e correndo dentro de casa. Eu disse: o que está acontecendo? Rapaz, sem entender nada. Quando eu vi quem era que tinha entrado no portão da casa, a mãe do Lulo. Ela chegou, aí a casa onde eu estava hospedado são os pais dela. Os pais dela, chegou na casa dos pais. Ela saiu de Angola, veio para Namíbia, se encontrou na casa dos pais.
E aquela choradeira, palavras dela na hora, eu tinha medo e vergonha. Eu tinha vergonha do que eu fiz e medo de não ser aceito por vocês, mas essa semana isso saiu de mim e eu tive coragem de vir ver vocês, irmãos. E aí eu vi quando ela, sentada do meu lado, ela pega o telefone e telefona para o Lulu, que estava na África do Sul, e eu participei da conversa dela com o filho ali do lado dela, não dele, do lado dela. Deus faz essas coisas hoje? Fui eu que fiz? Eu não fiz nada, nada. Deus só me usou em profecia, em revelação, e Deus fez e cumpriu tudo na mesma semana, porque Ele é Deus. Agora, meus irmãos, não é o caminho querer produzir em alguém a responsabilidade de ele ter que ter palavra revelada de Deus para tudo que é causa. Não é assim. Mas tem ministérios sendo formados com essas bases, e esse é um perigo para a igreja, perigo muito grande. Então a busca mística dos profetas, dos videntes, elas se equivalem à procura. Quem aqui já foi em algum momento da sua vida numa cartomante, jogar búzios, ler a sorte? Mas alguns aí levantaram a mão, né? Essa coisa de saber o futuro. Tem muitos usando o nome de Deus, mas com essa prática religiosa. Nós temos na Bíblia registro da escola de profetas. É interessante observar isso. A escola de profetas, ela começa com Samuel, que tem a iniciativa, né? Samuel é o primeiro. Já havia manifestações proféticas ao longo da história deste povo, mas Samuel é alguém que se posiciona para organizar, né? Alguns que de maneira pura, de maneira genuína, percebem algo especial de Deus nas suas vidas, e Samuel junta estes homens e forma a chamada escola de profetas. O que eles faziam essencialmente na escola de profetas? Oravam incessantemente. Eles, na escola de profetas, eles buscavam entender alguns preceitos das Escrituras. Passaram a estudar a vida, à medida que Deus foi levantando profetas em Israel, passavam a estudar a vida desses profetas, e muito dedicados à música, aprendiam música, porque entendiam que os louvores a Deus era uma forma muito especial de atrair a presença de Deus, e isso tem respaldo bíblico. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então eles passavam muito tempo louvando a Deus, orando e invocando o Senhor. Essa escola de profetas se estabeleceu em Israel e ela foi mudando o formato dela. Ela começou a se tornar muito mais a ideia do que seria hoje um seminário teológico. E ela foi então sendo uma escola, né, de estudos. No entanto, se você olhar nas Escrituras, você não vai encontrar nenhum profeta das Escrituras foi gerado pela tal escola de profetas. Nenhum. Porque não é possível nós fabricarmos profetas. Não tem como eu juntar vocês aqui e dizer para vocês, eu vou ensinar vocês a ser profeta agora. Faz assim. Passo número 1, passo número 2, depois dos 10 passos você ganha o diploma de profeta. Não funciona assim. Vem de Deus. É o Espírito de Deus, na liberdade e na vontade do Eterno, que vem e comissiona A, B ou C, para ser usado por Deus no propósito de Deus.
E ele não está dependente de uma escola. Então, se convidar você para estudar para ser o profeta, você acha que isso vai dar certo? Não tem como dar certo. Agora, se carrega o nome de escola de profeta, mas a intenção é estudar a palavra, estudar, beleza, está valendo. Entenderam? Está valendo. Escola de profetas no caráter de aprender das escrituras, de crescimento espiritual, beleza. Mas não vai te produzir um profeta. Da mesma maneira, preste atenção no que eu vou dizer, da mesma maneira que um seminário não produz um pastor. Um seminário teológico não produz um pastor. Um seminário teológico produz um teólogo, um estudioso das escrituras. E é legal? É legal. Tem importância? Tem importância. Mas o ser pastor é dom de Deus. E quem não tem da parte de Deus esse dom e aventura ser pastor, toma pancada até não poder mais. Sofre até não poder mais. Ou então se torna um mercenário e faz um belo do negócio, que está cheio por aí também de comerciantes do evangelho. Coisa triste, mas é verdade, existe. Eu estou me alongando, eu sei disso, mas eu prometo que antes da meia-noite eu termino. Quero ler um texto para vocês, Ezequiel capítulo 13. Ezequiel 13. Ezequiel está profetizando para os profetas que estavam em Jerusalém. Estes profetas são os mesmos que foram formados na tal escola de profetas. Eles não tinham a unção que vem do céu para serem profetas, mas eles tinham o título reconhecido no meio do povo de profetas. Por quê? Porque fizeram parte da tal escola de profetas. Só que estes que não tinham a unção, mas tinham posição diante do povo, profetizavam o quê? Profetizavam a favor de Jerusalém. Eles diziam: capaz que Jerusalém vai ser destruída. O capaz é a versão gaúcha da tradução bíblica, tá? Então, capaz que Jerusalém vai ser destruída. Jerusalém é menina dos olhos de Deus. Não, aqui não vão tocar. A ameaça dos babilônios, para nós, pode o outro povo todo aí ser destruído, para nós somos intocáveis, porque Jerusalém, e babavam Jerusalém, e faziam 1000 palavras abençoadoras para Jerusalém, e deixavam o povo numa boa, o povo felizão. Como era bom ouvir isso, como era bom saber, eu moro em Jerusalém não vai acontecer nada, estou de boa. Então vamos seguir fazendo o que a gente faz, vamos viver do jeito que a gente vive. E o Senhor, por meio dos verdadeiros profetas, falando absolutamente o contrário, totalmente o contrário. E aí a palavra de Ezequiel falando para esses tais profetas, ele diz: então eu recebi essa mensagem do Senhor: filho do homem, profetiza contra os falsos profetas de Israel, que falam o que lhes vem à mente. Olha aí o caminho errado. Fala o que vem à mente. Diga-lhes: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano, que a aflição espera esses profetas insensatos que seguem a própria imaginação e que não viram coisa alguma. Ó povo de Israel, seus profetas são como chacais no meio de ruínas. Chacais.
não tomaram nenhuma providência para consertar as brechas nos muros que rodeiam a nação, para que permanecesse firme na batalha no dia do Senhor. Era obrigação, se eles eram profetas, de alertar: o perigo está vindo, reforcem os muros, vamos consertar as coisas, vamos nos consertar com Deus. Era isso que o profeta deveria dizer, mas eles diziam o contrário. Não, quem se preocupar com essas coisas, bobagem. Nós somos de Jerusalém. Já que eu parei? 6. Em vez disso, anunciam visões falsas e fizeram previsões mentirosas. Dizem: esta mensagem é do Senhor, embora o Senhor jamais os tenha enviado. E no entanto, esperam que as palavras que profetizam se cumpram. Acaso não são falsas suas visões e mentirosas as suas previsões? Se vocês afirmam: essa mensagem é do Senhor, quando nem sequer falei com vocês. Portanto, assim diz o Senhor soberano: porque suas palavras são falsas e suas visões mentirosas, eu me colocarei contra vocês, diz o Senhor soberano. Levantarei minha mão contra todos os profetas que têm visões falsas e fazem previsões mentirosas, e eles serão expulsos da comunidade de Israel. Apagarei seus nomes dos registros de Israel, e eles nunca voltarão a pisar em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor soberano. Isso acontecerá porque esses profetas enganam meu povo, dizendo: tudo está em paz, quando não há paz alguma. E como se o povo tivesse construído um muro precário e esses profetas o cobrissem de cal. Diga aos que passam cal que o muro logo cairá. Uma forte tempestade virá, e grandes pedras de granizo e ventos impetuosos o derrubarão. E quando o muro cair, o povo dirá: o que aconteceu com a cal que vocês passaram? Portanto, assim diz o Senhor soberano: destruirei este muro com ventos impetuosos e indignação, com forte tempestade de ira e com pedras de granizo e de fúria. Despedaçarei seu muro coberto de cal até os alicerces, e quando ele cair, esmagará vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Enfim, satisfarei minha fúria contra o muro e contra aqueles que o cobriram com cal. E em seguida direi a vocês: o muro e aqueles que o cobriram com cal não existem mais. Ou seja, os profetas enganavam e tinham aqueles que passavam a calzinha por cima para sustentar essa farsa. Tem aqueles que são os agentes da voz e tem aqueles que são os agentes para sustentação da mentira, do engano. Que perigo. 16, né? Eram os profetas de Israel que anunciavam visões de paz para Jerusalém quando não há paz alguma. Eu, o Senhor soberano, falei. Agora, filho do homem, pronuncie-se contra as mulheres que profetizam o que lhes vem à mente. Não escapou a mulherada aqui não, viu? Tinha as irmãzinhas profetizas lá também, mas não eram de Deus. A Bíblia registra as profetas de Deus? Sim. Sim, nós não estamos rejeitando a profecia, nós rejeitamos o que é falso. O verdadeiro nós queremos. Você quer uma nota de R$100, produto de uma fotocópia? Sim ou não? Mas se eu te der uma verdadeira, você aceita? Ah, vocês são vivos. Verso 18. Assim diz o soberano: que aflição espera vocês, mulheres que enlaçam, olha o que faz, enlaçam a alma do meu povo, tanto dos jovens como dos idosos, amarram amuletos no pulso deles e lhes fazem véus para a cabeça. O que é isso? A utilização de objetos de apoio para a fé
falava no começo. O que é isso? Misticismo. Há um tempo atrás, eu vendo um programa desses na televisão, me prestei para ver alguns minutos, e a chamada era o seguinte: se você está com crise financeira, se você está com um problema de saúde, se você está com um problema no casamento, problema na sua família, e você é um cristão, o problema, o erro, a falha está no teu anjo da guarda. O teu anjo da guarda é fraco, porque está escrito que aos anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em tudo. Então o que você precisa é fazer a troca do anjo. Venha participar da nossa sessão da troca do anjo. É claro que tudo isso tem custo, não, né? Tudo exige um sacrifício, né? A troca do anjo, irmãos, isso aí eu via acontecer lá nos cultos afros, quando uma pessoa estava debaixo lá de um determinado orixá, e ele decidia ir para um outro, tinha que fazer um procedimento lá específico para fazer a tal da troca de cabeça, e a pessoa mudar, ela não podia simplesmente sair daqui e ir para lá, tinha que fazer um processo, uma troca. Se importam essas mesmas ideias e joga para dentro da prática da igreja, é diabólico demais, irmãos, é maligno demais, e muita gente boa e inocente rendida a isso tudo. Acho que agora é o verso 20, né? É o 20? 19. Vocês me desonram no meio do meu povo em troca de uns punhados de cevada ou pedaço de pão, ou seja, tem interesse particular por trás disso tudo. Quando mentem ao meu povo, que gosta de ouvir mentiras, vocês matam aqueles que não deviam morrer e prometem vida àqueles que não deviam viver. Assim diz o Senhor soberano: estou contra todos os seus amuletos que vocês usam para enlaçar meu povo. Eu os arrancarei de seus braços e libertarei o meu povo como pássaros que alguém solta de uma gaiola. Arrancarei os véus e livrarei o meu povo das suas mãos, e eles não serão mais suas vítimas. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Irmãos, quem seduz a igreja com essa máscara de espiritualidade profética e manipula a vontade das pessoas e a direção da vida das pessoas, é uma manipulação. Deus está dizendo que vai chegar uma hora que Ele vai nos libertar, vai libertar as pessoas. É como se elas estivessem presas, como pássaros numa gaiola. Mas vai chegar o dia da verdade, em que serão libertos. Com suas mentiras, vocês desanimaram os justos, mas eu não queria que eles se entristecessem. Também encorajaram os perversos ao lhes prometer vida, embora eles continuem a pecar. Por causa de tudo isso, vocês não falarão mais de visões que nunca tiveram, nem farão previsões enganosas, pois eu livrarei meu povo das suas mãos. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Amém? Para finalizar, eu quero falar sobre uma prática bem próxima, para escandalizar. Atos proféticos. Quem já ouviu falar de atos proféticos? Eu já fiz muito. Já fiz por não compreender, simplesmente na negligência de não averiguar teologicamente, biblicamente, a prática,
e simplesmente olhar e ver que, não, mas todo mundo está fazendo, é interessante, parece certo, parece ser bom, a gente já incorreu neste erro muitas vezes, e por isso eu também peço perdão aos irmãos, e vou justificar o porquê que eu devo fazer esse conserto com vocês. O que vem a ser efetivamente, no conceito popular hoje, o ato profético. O ato profético, quem já ouviu falar disso? Só para eu ter uma noção, quem já ouviu falar? Então, quase todo mundo. O ato profético, ele tem por premissa a ideia de que eu vou produzir um ato aqui, e este ato que eu vou produzir humanamente, fisicamente, ele vai repercutir na esfera espiritual, ele vai reverberar, ele vai movimentar o mundo do espírito, né? Para que aquilo que eu intencionalmente quero que aconteça, de fato aconteça. Evidentemente, nós estamos falando de boas intenções, né? Pressupõe-se que dentro da igreja os atos proféticos são para coisas boas, né? É da linha branca, entende? Só para usar a linguagem familiar, né? Então, a ideia é que isso aconteça, né? Eu faço um ato, esse ato ele corresponde no mundo espiritual e o milagre acontece, alguma coisa acontece conforme a nossa intenção. Bom, onde está o problema disso? Primeiro que nós não temos essa conduta nas Escrituras. Mas como assim? Podemos identificar vários. Eliseu pegou o sal, botou na água. Podemos citar vários exemplos. Moisés, que pega lá também os ramos das palmeiras e joga lá também no poço, nos poços lá nas fontes de Mara. E aí não são atos proféticos? Vamos entender um pouquinho melhor isso. Existe uma coisa chamada magia. Já ouviu falar de magia? É interessante que na faculdade, nas ciências sociais, nós estudamos bastante sobre a questão religião, em função de que a sociedade, né, como falei lá no começo, ela tem muito o aspecto religioso. E dentro do estudo do aspecto religioso, a gente estuda a questão da magia também, conceitos da magia, e é muito interessante que é preciso a forma como é estudada a magia, socialmente falando. E o que vem a ser a magia? A magia é a manipulação de coisas físicas, materiais, querendo com isso, com essa prática, às vezes por meio de oferendas ou comprando alguma coisa, você manipula o mundo espiritual para executar aquilo que você quer. A pergunta é, na prática, quem é que está no controle das coisas aqui? É o espiritual ou é o humano? Quem é que está no controle? É o humano. É o humano que quer estar no controle do espiritual. É o humano que faz um negócio com o espírito, ou o mundo espiritual, para que este mundo espiritual atenda ao seu anseio. A mulher quer arranjar um marido, ela vai lá, faz um trabalho, paga, né, por um feitiço, um encanto, uma magia, para que uma entidade espiritual se encarregue de pescar um indivíduo que está solto aí na terra, às vezes nem está solto, às vezes ele está preso com uma outra mulher, para fisgar aquele indivíduo e passar a trazer, né, a conquistar o coração daquele homem para ela. É o humano mobilizando o negócio com o espiritual, para que esse espiritual atenda a sua vontade. É a manipulação humana. Esse é o conceito da magia. Os atos proféticos seguem essa mesma rota, irmãos.
Com a diferença que, via de regra, até onde eu saiba, não tem dinheiro envolvido. É um ato que eu quero que aconteça uma coisa, eu promovo esse ato, eu fico na expectativa que Deus venha e dê ordem ao mundo espiritual a realizar aquilo que eu anseio, mesmo que sejam boas intenções. Não tem respaldo bíblico. O que tem respaldo bíblico? A obediência profética. É muito diferente. Parte de Deus que fala a um homem dele, a um profeta, e determina este homem fazer alguma coisa, e este fazer, este ato, é uma comunicação do próprio Deus a todos aqueles que vão ver e ouvir aquele ato feito, executado por aquele tal profeta. Pergunta: partiu de quem? De Deus. O homem é meio, e não Deus o meio. O início e o fim está em Deus. De Deus parte o comando, o homem executa e a resposta volta para Deus. Compreende? Há uma sutileza muito grande aqui. E nós vamos observar os atos que os profetas desenvolveram, desempenharam, e eu tenho certeza que muita gente que se diz profeta, se tiver que cumprir o que Deus mandou os profetas fazer, não vão querer ser profeta. Quem aqui topa fazer comida no esterco por 3 anos? Cozinhar sua comida no fogo feito de esterco. Quem topa um desafio profético? Ninguém quer ser profeta aqui? Mas que falta de profeta. Quem topa o desafio, olha aqui, agora eu vou falar com os homens. Tem homem aqui? Tem homem aqui? Aleluia. Glória a Deus. Senão eu ia fazer um ato profético aqui. Então vejam só, quem topa o desafio? Você, aos solteiros, tá? Eu chego a dizer assim para você: olha, você vai fazer um ato profético, você vai lá no prostíbulo, e você vai pegar uma mulher lá do prostíbulo, ela não quer saber de você, ela não te ama, mas você vai casar com ela, tá? E aí você vai ter filhos com ela. Detalhe é o seguinte, que essa mulher frequentemente vai voltar para o prostíbulo. E ela, sempre que ela voltar para o prostíbulo, tu vai lá e buscar ela para dentro de casa de novo. Quem quer ser profeta? Quem topa? Nenhum voluntário. Mas Deus mandou o profeta fazer isso. E o que Deus estava querendo dizer? Era uma mensagem poderosa, irmãos. Poderosa. Deus mostrando: eu amei vocês. E vocês se comportam como uma meretriz. Eu tirei vocês dessa casa de perdição e eu dei uma casa para vocês. Eu dei uma família para vocês. Eu dei dignidade para vocês. Eu cobri a tua nudez com vestes nobres. Te enfeitei de joias. E o que tu fez? Voltou a se prostituir. O que ele estava falando para a nação de Israel? Eu fiz tudo isso por vocês, e vocês voltam a adorar outros deuses. Vocês estão se prostituindo todo o tempo. Eu chamo vocês para casa e vocês insistem em voltar a essa prática. Isso era a vida dos profetas, irmãos. Tem alguma a ver com os tais atos proféticos que se praticam hoje? Não. Não. Então, a mensagem de hoje, eu sei que não arrancou lágrima de ninguém. Eu sei que não mexeu com o teu emocional. Mas espero que tenha mexido com a tua razão. Espero que tenha mexido com os fundamentos, com a estrutura da tua fé, para fazer ajustes, para que você não seja enganado, porque estamos em tempo onde a sedução vai correr forte, cada vez mais forte. A sedução para viver esses fascínios com cara de espiritualidade, mas que vão
ceifar a vida espiritual de muita gente. Então não vamos nos entregar aos enganos. Vamos viver, sim, de maneira poderosa. Vamos conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Quem quer? Quem quer? Eu quero mergulhar profundamente na experiência do conhecer as Escrituras e o poder de Deus. De maneira cristalina, de maneira legítima, de maneira bíblica. Sem misticismo, sem amuletos da fé, sem falsos ídolos, sem imagens distorcidas, mas um evangelho genuíno, que salva, que liberta, que cura, que traz vida, que renova, que dá sentido, que traz esperança. É esse o evangelho que nós queremos pregar e viver. É essa igreja que nós queremos ser. Amém?